Então, olá para todo mundo. Vamos começar. Vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma recordada. Sabe por quê? Na aula passada, eu achei que não ficou claro. Né? Muitas pessoas fizeram perguntas e tudo. Talvez a culpa tenha sido minha mesmo. Talvez estivesse desconectado, assim. Então, vamos dar uma recordada, tá bom? Porque esse é um assunto que tem que ficar claro, porque pertence ao nosso dia a dia, tá bom? É renúncia das ações, quando a gente deixa de fazer alguma coisa. Então a gente pode renunciar. A gente pode renunciar às ações de forma tamas, que é o pior de nós, não é? E de forma rádias. E sátua, calma, depois vamos falar sobre sátua. Mas quero que a gente entenda quando a gente deixa de fazer alguma coisa na nossa pior qualidade e em rádias. Na nossa pior qualidade é aquela qualidade da lamentação, inércia, que nada leva a nada, não é isso? E rádias é uma agonia para fazer as coisas. Se lembram disso, né? Olha, estaremos na nossa pior qualidade quando? Vamos fazer um resuminho bem rápido, tá? Só para as coisas ficarem claras. Estaremos na nossa pior qualidade quando? Deixarmos de fazer alguma coisa. Quando, de verdade, algo deveria ser feito. É necessário que a gente faça algo. Como é que a gente sabe que é necessário que a gente faça algo? Porque as situações materiais levam a gente a concluir que aquilo é necessário. Então, é necessário que a gente faça algo. Mas aí a gente vai e não faz, certo? A gente renuncia àquelas ações. Por quê? Porque a gente não tem vontade de fazer. Beleza. A gente não tem vontade de fazer, por quê? Porque a gente pode não perceber que aquilo é essencial, não é? Ou porque a gente percebe, mas a gente está de saco cheio. Sabe, é uma forma, uma energia de lamentação. A gente, puxa vida, que saco. E a gente reclama, lamenta, culpa o mundo, culpa todo mundo, culpa até Deus. Mas a gente não faz o que deveria ser feito. Isso é renúncia às ações, na nossa pior qualidade. E na nossa qualidade rádias, quando gera aquela agoniazinha, né? Que agoniazinha, o pessoal que está vindo pela primeira vez. Imagina, quando a gente quer fazer alguma coisa e a gente fica agoniado, angustiado por fazer aquilo, entendeu? Percebe essa energia dentro da gente. Angustiazinha para fazer alguma coisa. E é a energia típica, não entendi ainda essa energia. Rola muito quando a gente está com pressa, tá bom? Eu sempre dou esse exemplo. Não entendi. Lembra da pressa. O que rola no meu coração, na minha cabeça? Qual é a energia que rola em mim quando eu estou com pressa? Estão entendendo qual é a energia? Isso é... Oi? É uma adrenalinazinha, sim. Às vezes a adrenalina pode ser gostosa, né? Mas vocês estão entendendo que é uma adrenalina de angústia, não é? Sob pressão. E aí, quando a gente deixar de fazer alguma coisa, a gente quer fazer aquela coisa, mas a gente não faz. A gente quer fazer uma ação necessária. Por que necessária? Porque as situações materiais mostraram que aquilo é uma ação necessária. A gente quer fazer a ação necessária, mas a gente não faz. Por quê? Porque a gente está de saco cheio, porque a gente está cansado, por vários motivos, mas a gente não faz. Isso é melhor do que a qualidade anterior. Vocês estão confusos? Eu vou repetir. Preste atenção. Na qualidade pior, a gente não tem o desejo de fazer a ação necessária. A gente não quer fazer. Ou porque a gente não percebe que aquilo deve ser feito, ou porque a gente percebe, mas a gente não quer mesmo assim. Né? E gera uma energia de lamentação. Maravilha? Pensem no nosso dia a dia, hein? Isso se encaixa
todos os dias várias coisas na nossa vida. A energia melhor do que essa, um pouco, é nós queremos fazer a ação necessária, nós queremos fazer. Então, no primeiro caso, o pior, a gente não deseja fazer a ação necessária. Nesse último caso, a gente deseja fazer, mas a gente não faz. Por que isso é rajas? Olha a energia que está dentro da gente. A gente quer fazer, mas a gente não faz. Eu quero que vocês entrem na onda, usem a sua mediunidade. Sintam a energia, simulem uma situação, sintam essa vibração. Vocês querem fazer algo, queremos fazer algo. Puxa, mas vai dar trabalho, eu não sei o que rola, não, eu não vou fazer. Usem a imaginação e vejam qual é esse sentimento. Veja se isso não é rajas. Caramba, eu quero fazer, mas eu não vou fazer. Eu estou guerreando comigo mesmo, não é? Mas eu sucumbo, não faço. No primeiro caso, eu nem quero fazer a ação necessária, eu não quero. Isso é péssimo, é a pior coisa que tem. Se eu não quiser fazer a ação necessária porque eu simplesmente não vejo isso, então a ilusão é completa. Eu sequer percebo que eu devo fazer aquilo. Isso é péssimo. É cegueira. Está escrito no verso. É ilusão, morra. M-O-R-A. Se eu perceber, mas mesmo assim, não quero fazer, isso também é péssimo. E quase sempre vai gerar uma energia de lamentação. A gente vai culpar o mundo por isso. Então eu vou dar um exemplo meu. Por exemplo, eu resolvi virar professor de Bhagavad Gita. Certo? Resolvi. Podia não ter virado, mas virei. Então esse é o meu propósito. Se lembra do propósito? Propósito, a ruazinha na cidade, se lembra disso? Beleza. Aí eu comecei, no início, quando eu comecei a estudar, eu tinha feito um curso só. No primeiro curso eu já me interessei. Deixa eu diminuir. No primeiro curso eu já me interessei pela matéria. E aí, depois de um ano estudando, fazendo um curso, eu comecei a ter vontade de dar aula. Até aí tudo bem. Qual é o meu propósito? Dar aula. Aí eu comecei, até aí eu só lia um autor, um único autor. Então eu simplesmente li esse autor, li a tradução dos versos desse autor, a interpretação dele também, e baseado nisso eu comecei a dar aulas. E realmente eu comecei a dar aula aqui no Padre Pio, baseado exclusivamente em um único autor, e versos traduzidos para o português diretamente desse autor, que é um excelente autor. Aí eu comecei a ler outros autores, fazer outros cursos de Bhagavad Gita. E comecei a perceber que tinham diferentes formas de traduzir os mesmos versos. Aí eu, oh meu Deus, como eu resolvo isso? E aí eu comprei mais livros indicados, né? Hoje eu tenho um monte de livros de diversos tradutores diferentes, livros até em outra língua, o que me dá muito trabalho. E aí comecei a ver que tem diversas visões. Eu falei, meu Deus, eu estou numa rascada. Como é que... Eu já dava aula, era até na salinha ali do lado. No início era a salinha aqui de baixo. Tinham 4 pessoas, a salinha aqui de baixo. Depois a gente foi para essa sala aqui em frente, que é a sala do passe, né? Que é onde está tendo a apometria agora, não é isso? Então, era ali. Aí depois a gente veio para cá. E estamos aqui até hoje. Pois é, mas aí eu já estava dando aula, né? E estava vendo que tinham diversas visões, traduções de opiniões diferentes e tudo. Eu falei, caramba, tem diversas linhagens. Eu não gosto muito de estudar. Eu gosto de curtir as coisas, sabe? Mas tem que estudar, tem que dar trabalho, eu não quero. Aí, o que acontece? Eu falei, caramba, eu vou ter que estudar. Porque eu estou vendo que está rolando um problema. E, maravilha, além de estudar significa ler a opinião de vários autores, tá bom? E vários tradutores. Mesmo assim, eu não conseguia chegar a uma conclusão sobre versos, sobre diferentes versos. Não conseguia. E o que aconteceu?
eu tive que procurar a língua original dos Vedas, que é o sânscrito. Somente o sânscrito ia tirar realmente a dúvida da literalidade do verso. Somente isso. E aí eu me vi numa dúvida. Quer dizer, além de ler em português, né, e tem alguns livros em inglês, a opinião de autores escrevendo normalmente em texto discursivo assim, eu vou ter que estudar sânscrito. Vocês conhecem algum curso de sânscrito aí? Alguém aqui já fez algum curso, se interessa por essa língua? Não, porque não se fala, né? Essa língua não é falada. Essa língua é só para escrever os textos védicos. E aí eu falei, caramba, eu vou ter que estudar sânscrito. Ih. O meu propósito era só dar aula de Bhagavad Gita. E eu estava lendo aquele autor, para mim estava tudo bem. Por que eu fui cavucar? Aí, mas eu cavuquei. Apareceram outras coisas para eu fazer. Estudar diversos autores e estudar sânscrito. Voltando às aulas anteriores. Olha só o exemplo. Olha a chuva. Saiu até um trovão aí, ó. Como a minha cabeça ficou. Eu falei, mamãe, eu vou desistir. Olha, relembrando o que eu expliquei nas aulas anteriores. Sabe aquele negócio da cidade? Ó, qual era o nosso propósito inicial? Ir naquela esquina lá, sei lá que tal esquina, não é isso? Então a gente ia pegar esse caminho e ia chegar até lá. Não é? Mas aí o que aconteceu no caminho? Veio o carro, sujou a gente de lama, a gente tinha que voltar para casa, não é isso? Beleza. Então, qual era o meu propósito? Aí, então, nesse exemplo, a gente tinha que saber. A gente começou a discutir se a gente voltava para casa ou não, e começamos a ver diversas energias envolvidas nisso, não é? Tá. Olha só o que eu estou falando. Qual era o meu propósito inicial? Da aula. E só isso. Aí, no caminho até o meu propósito, o que aconteceu? Descubro que tem diversas linhas de pensamento, que aquele curso que eu estava fazendo é só uma delas, e que, no final das contas, eu teria que estudar sânscrito. Estamos diante desse impasse. Eu quero que vocês coloquem isso na vida de vocês, entendeu? Vocês querem fazer algo. E no caminho para fazer algo aparecem outras coisas. Mas aí você já está no caminho para o seu propósito. Tá bom? Então, como a gente vai se comportar? Eu estou fazendo isso porque a aula anterior não ficou clara. Eu voltei para casa pensando nisso o tempo todo. Falei, caramba, vou ter que recordar isso. Eu estudo os outros autores, estudo sânscrito ou não? Estudar sânscrito e outros autores é uma ação necessária diante desse meu contexto? O que vocês acham? É? Por que é uma ação necessária? Para a realização do meu propósito. Não é? E eu já estava aqui dando aula. Se fosse antes, enquanto eu estivesse fazendo o curso, seria outra coisa. Mas eu já estava realizando as aulas aqui. Via que as pessoas estavam gostando e tudo. Quem estava aqui a Helena estava aqui, né? Eu até fazia, você também imprimia uma apostila, aquela com espiral assim, não é? Aquilo é baseado num único autor. Até distribuía as apostilas, cobrava só o xerox, não é isso? Aí a pessoa falava, quero a apostila. É essa aqui, ó. Cadê? Olha aqui. Tinha até, era essa apostila aqui, ó. O Gilberto ainda tem. Oh, essa aí, ó. Bhagavad Gita. Aí, mas isso aqui era uma visão só de um autor. E aí o que acontece? Hoje essa apostila ficou obsoleta, completamente. Assim, tipo, pode jogar fora. Porque eu desenvolvi bastante. Mas então eu quero que vocês percebam o seguinte. O meu propósito era apenas isso, baseado nessa apostilinha, meu problema estava resolvido. No caminhar para o meu propósito surgiram imprevistos, você lembra que eu falei? Coisas que não eram previstas inicialmente. Maravilha. Vamos analisar a conduta da gente. Estão pensando exemplos, estou enrolando para vocês pensarem exemplos pessoais. Tá bom?
Beleza. Então, olha. Eu não desejo estudar sânscrito nem outros autores. Eu não sei, simplesmente eu não desejo. Tá bom assim. Tá bom assim. Mas, meu Deus, essas outras informações caíram na minha cabeça. Eu comecei a ver outros autores e comecei a eu mesmo ter as dúvidas lá em casa. Caramba, e agora? E agora? E agora? Eu acordava de madrugada para estudar, acredito nisso? E nem tinha prova. Algo me levava a estudar. Aí, não, quer saber? Tá bom como tá. Eu vou ficar só nesse autor, só nessa linha de pensamento, e tá tudo bem. Tudo leva a Deus. Tá bom assim. Isso é Deus. E vou nessa. O que vocês acham dessa energia que está dentro de mim? É péssimo. Porque se eu não tivesse tido acesso a essas outras informações, seria outra coisa. Eu não tive acesso. As dúvidas não aconteceram dentro de mim, mas eu tive acesso e as dúvidas aconteceram. Se eu me cegar para isso e falar, não, está tudo bem, eu estou na ilusão completa. Porque o universo quer o que de mim? Quer que eu desenvolva uma visão mais ampla. Por isso o universo me deu acesso a outras informações. Senão eu simplesmente não teria essas informações. Mas eu tive. Outras pessoas que fizeram um curso comigo não tiveram essas informações. E ficaram apenas naquela linha de pensamento. E estão felizes. Não estou dizendo que eles estão errados. Mas eu tive acesso. Então cada caso é um caso. Então já que eu tive acesso e as dúvidas se formaram na minha cabeça, aquela passou a ser a minha realidade. Se eu não enxergar essa minha realidade, o que foi mostrado a mim pelo universo, se eu não escutar a voz de Deus, se lembra desse gesto que eu fiz nas aulas passadas? Se eu não escutar a voz de Deus, eu estou na ilusão completa. Isso seria o pior de mim. Um degrauzinho acima, mas ainda tamas, seria, olha, eu sei que eu tenho que estudar, mas sabe, é que eu não quero não, eu não desejo, eu não quero isso. Não é a minha, eu não estou nessa, eu não ganho dinheiro aqui, eu não... Aí é diferente. Eu sei, eu digo para mim mesmo que eu teria que estudar, mas eu não tenho esse desejo. Eu continuo dizendo, não, eu não quero. Qual é a diferença da primeira etapa? A primeira etapa eu não desejo porque eu nem vejo nada. É a ilusão completa. Na segunda etapa, eu vejo a necessidade, mas eu não desejo ir além. É o pior de mim também, um pouco melhor, porque a ilusão não é completa. Eu percebo a necessidade, mas simplesmente não quero. Marcelo, estuda assim que é bom. Mas sabe, eu não quero não, cara. As pessoas estão felizes assim na turma. Sabe, está todo mundo gostando dos ensinamentos. Estavam mesmo. A turma lá tinha gente sentada no chão, mas também a sala era menor, né? Aqui, assim, diferente. Mas estavam mesmo, estavam curtindo bastante. Eu poderia entrar nessa ideia. Não, as pessoas estão curtindo. Eu sei que seria melhor eu estudar e desenvolver o meu conhecimento. Mas, cara, não precisa. Olha, está todo mundo feliz. Viram o primeiro? O primeiro eu nem percebo isso. O segundo eu percebo, mas tá tudo bem. Isso também é péssimo, um pouco melhor, mas tamas do mesmo jeito. O terceiro caso seria, Rajas, cara, eu reconheço que eu tenho que estudar sânscrito, outros autores, ler bastante, até em inglês. Eu sei disso, eu estou com vontade de fazer isso, até já vi cursos aí para me matricular.
Eu realmente estou afim. Mas quer saber? Vai dar muito trabalho. Tem que fazer curso, tem que pagar, tem que ficar decorando coisas em casa. Tem que ter tempo, né? Tem que dispor de tempo. Aí tem que sair de casa para ir fazer curso. Ai, que cansaço. Mas eu quero, entendeu? Eu quero. Mas não vou, porque me é custoso, sabe? É difícil demais. Vocês estão sacando que tem uma guerrinha aqui na minha cabeça? Vocês estão enxergando a guerrinha? Aqui está dizendo, eu quero. É o anjinho. O demôniozinho está dizendo, não vai não. Vai gastar dinheiro, vai dar trabalho, vai ter que estudar em casa. Essa guerrinha do vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, gera uma agonia dentro de mim. Por isso, isso é rajas. É melhor do que os outros dois. É isso. Vocês entenderam isso? Eu vou abrir para perguntas, porque eu sei que na aula passada isso não ficou claro. Né? Talvez seja por uma deficiência minha. Quantas coisas nós deixamos de fazer no dia a dia e não analisamos nesse ângulo. E a gente tem que analisar dessa forma espiritual. E aí eu também comentei o seguinte. Situações que poderiam fazer a gente ficar na dúvida. A gente quer fazer uma coisa, a gente tenta, não consegue. Você lembra que eu falei isso? Eu falei que a gente deve tentar 3 vezes, não é isso? Beleza, olha, não confunda essa situação com essas que eu botei agora aqui, tá bom? Essas de eu tento, não dá certo, eu estou tentando. Eu vejo que é uma ação necessária, eu estou tentando, poxa. Só que não está rolando, mas eu estou tentando. É diferente. Aí eu posso desistir. Eu estou tentando, mas não estou conseguindo. Tento e não dá e eu mudo o meu objetivo. Tudo bem, está tudo certo. Isso não é tamas nem rádias. Está tudo certo, isso é inteligência. Isso é a gente ir caminhando nas estradas da vida. A gente tenta fazer as coisas e as coisas não dão certo, a gente tenta mudar o objetivo. Qual é a dica que eu dei? Tenta 3 vezes. 3 é um número fictício, esse número vai depender do bom senso para cada situação. Tenta algumas vezes, não deu certo, pensa em mudar o objetivo. Certo? Isso foi o que eu falei. A outra coisa que eu falei foi... eu tenho um propósito. Quero chegar nesse propósito. Por exemplo, eu estou dando aula de Bhagavad Gita, né? Qual é o objetivo de eu dar aula de Bhagavad Gita? O único, ficar rico. Eu vou desistir. Tchau. Então, quando vocês dão donativo, eu dou tudo para casa, não é? Então, até hoje, né? Até hoje tudo muda, mas até hoje, isso já faz uns 8 ou 9 anos, sei lá, e o objetivo não é de ganhar dinheiro, mas poderia ser também, estaria tudo certo. Seria um propósito. Qual é o meu objetivo de dar aula de Bhagavad Gita, então? Transmitir o conhecimento transcendental. Para quê? Para que vocês aprendam, porra! E para que eu quero que vocês aprendam? Para que vocês transcendam. Porra! E aí, olha só, eu tô colocando coisas que vocês podiam questionar sobre aquelas minhas colocações anteriores, entendeu? Então, olha só. O meu objetivo de transmitir o conhecimento transcendental é simplesmente que vocês evoluam, que vocês atinjam um grau de transcendência e sejam mais felizes na vida. Então, o meu objetivo é transmitir algo que faz bem para mim, fez e faz bem para mim. Eu sei que faz muito bem porque eu vivi isso.
Eu sou uma pessoa hoje que eu era diferente, muito melhor do que eu era antigamente. As pessoas que me conhecem já há mais de 10 anos sabem que eu sou uma outra pessoa, muito melhor. O meu poder ficou superior ao que eu tinha há 10 anos. Meu poder, a minha iluminação ficou outra coisa. Eu sou realmente um ser muito melhor hoje do que há 10 anos. E eu simplesmente quero que todo mundo seja assim. Foi tão bom para mim, está sendo tão bom, e eu quero que todo mundo, aconteça isso com todo mundo. Eu só quero isso. Mais nada. Eu só quero isso. Que todo mundo viva o que eu estou vivendo. Porque eu vejo que é bom. E eu quero compartilhar isso com as pessoas, eu quero que todo mundo viva o que é bom. Às vezes eu estou vendo uma pessoa completamente agoniada, eu falei, caramba, eu queria tanto que essa pessoa não tivesse agoniada, sabe? Eu vou fazer alguma coisa para isso. Entenderam? Poderia ser outro propósito, ganhar dinheiro. Qual é o propósito melhor? Não tem melhor. O propósito é o propósito, tá bom? Mas o meu é esse. Entenderam? Veja onde eu quero chegar. Aí eu percebo que, por um motivo ou outro, não rola isso. Ninguém evolui porra nenhuma. Porque para evoluir exige uma constância, isso está escrito nos versos, exige uma constância, abhyasa. Abhyasa. Abhyasa significa prática constante. Meixo Sama falou isso também. No nível que o ser humano está hoje, esse hoje já faz muito tempo, existe uma constância com contato com o conhecimento transcendental. E aí eu percebo que ninguém está aí para essa constância. Com exceção da Helena. Que está aqui já há muito tempo, né, Helena? E a Gladys, que também está, mas foi para a Argentina, né? De repente já está assistindo aí. Com exceção de uma, ou duas, ou três, ou quatro, ou cinco pessoas no máximo, não mais do que 5, acho que menos do que 5. Os outros não têm essa constância que deveria ter. E aí eu percebo que também não dão donativos, porque está escrito no capítulo 3 que tem que ter reciprocidade. Vocês têm que ganhar algo e dar algo, sempre assim, certo? Não está escrito isso? Aí eu percebo que ninguém faz reciprocidade nenhuma. Os donativos são para quê que eu pego donativo? Para pagar a luz da casa? Não, eu não sou administrador da casa. Isso não é minha função, não é meu dharma. Meu dharma é transmitir o conhecimento, fazer com que vocês sejam felizes. Então eu quero que vocês deem donativos para que vocês, na reciprocidade, tenham um resultado positivo do conhecimento em vocês. É isso. E para pagar a conta da casa? Não, isso é com o administrador da casa. Ele que tem que pensar, eu tenho que pensar em vocês. Então, pensando em vocês, eu quero que vocês doem. Aí eu percebo que vocês não estão doando, que vocês não têm a constância que deveria ter, e também tem que ter o exercício no dia a dia, seva. Seva é dedicação, exercício, né? O pessoal fala seva. Também pode ser interpretado de outras formas. Mas tem uma linha bastante interessante que diz que seva, as pessoas falam seva, mas é seva. É a aplicação diária do conhecimento transcendental. E daí eu percebo que ninguém está fazendo essa aplicação. Quer dizer, ninguém está com a constância, ninguém faz donativo para a reciprocidade e ninguém aplica o conhecimento como exercício. Ou seja, ninguém transcende porra nenhuma. Então, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Aí eu faço o seguinte, tchauzinho. Quem é que falava assim? Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Tinha uma pessoa que falava assim, que eu não estou lembrando quem é, mas falava assim, beijinho, beijinho, tchau, tchau. A Xuxa. Era a Xuxa. Aí, pessoal, beijinho, beijinho, tchau, tchau. Pronto, acabei a minha história. Vamos analisar no pior de mim, ou em rádias, ou no melhor de mim. Aí eu estou renunciando uma ação, né? A minha ação é dar aula. Olha, gente, não vou mais dar aula, estou renunciando à ação. Essa renúncia, eu não estou fazendo uma ação. Está no pior rádias ou está no melhor de mim? Não está nada. Eu posso fazer isso. Eu posso fazer. Porque
é aquela coisa das 3 tentativas, entendeu? Eu tapeei vocês porque vocês querem o conhecimento, vocês querem que eu continue dando aula. E vocês acham isso como uma coisa boa. Vocês falam, não, isso é uma coisa boa. Então eu tapeei vocês. Isso é só um propósito que eu tenho. Eu tento uma, tento 2, tento 3, eu posso desistir disso. Está tudo certo. É bem a questão do julgamento, que alguém pode achar isso negativo, né? Pode achar. Sabe o seu ponto de vista. Pode achar isso negativo. Pode sim. Aí... Mas você não ficou preso ao resultado, né, da gente evoluir. O meu propósito inicial, o propósito, aquela ruazinha ali, aquela esquina, meu propósito inicial era a evolução de vocês. Aí eu tento uma, tento 2, tento 3, ou quantas forem. Percebo que não está rolando, e eu simplesmente... Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Está tudo certo. Tudo certo. Nessa semana eu pensei seriamente nisso. Seriamente. Juro que eu pensei. Por que eu não fiz? Eu não sei. Não sei. Porque me dá prazer estar aqui, entendeu? É o dia mais feliz da minha semana estar aqui. Como me dá prazer, eu venho. Porque eu acho gostoso para mim estar aqui. É realmente o dia mais feliz da minha semana. Mas se eu vier a desistir disso, está tudo bem. Eu posso desistir? Aí vocês têm que fazer pergunta. Eu posso desistir? Sim, eu posso. Mas tem algum caso que eu não poderia? Claro, claro, é só colocar na vida de cada um. Imagina que eu tivesse um filho, não tenho, um filho. Aí eu tento educar o filho, certo? Agora eu estou tentando passar o conhecimento para vocês. Mas se fosse um filho, eu tento educar o filho para que ele seja uma boa pessoa, transcendental, para que ele fique educado. Aí eu tento uma, tento 2, tento 3. Não dá certo. Ah, eu vou matar. Ou então chega, ó, beijinho, beijinho, tchau, tchau. Posso? Não. Por quê? Porque é meu filho. Então, a situação material, esse é um assunto de Dharma. Esse é um Dharma obrigatório. O Dharma, que é a nossa missão, a nossa função, vai nos prender ou não às nossas situações. Tem que analisar de acordo com o Dharma. Dharma é função, a nossa missão, né? Bem, né? Dentro de um contexto. Então, nesse meu contexto aqui, eu preciso ficar aqui? Eu assinei contrato? Não tem alguém assim? Não tem ninguém. Então, eu quero que vocês analisem de acordo com a vida de cada um. E isso é um questionamento diário. Diário. Certo? Quantas vezes por dia a gente deixa de fazer coisas, a gente pensa nos nossos planos? Certo? E outra coisa que podia confundir a nossa cabeça. Olha, eu vejo que isso é necessário. Uma coisa qualquer, um exemplo qualquer. Eu vejo que tal coisa é necessária na minha vida. Mas, cara, não vai valer a pena. Custo-benefício não vai valer a pena. Então eu não vou fazer, não. E aí o cara está bem com isso. Ele está bem, realmente você vê que ele está bem. Então, olha só, ele deixa de fazer uma coisa que ele acha que é necessário, mas vai dar tanto trabalho, e ele pode deixar de fazer, ele deixa, mas ele está bem. Então, ele não está iludido. Ele está vendo que aquilo é necessário. Mas ele não deseja fazer. Mas ele não deseja, mas ele não tem um sentimento de lamentação. Ele não tem reatividade, ele está bem, realmente ele está bem. Eu estava tendo uma conversa com um professor de educação física. Ele é forte que nem um touro, ele tem um braço desse tamanho.
É uma coisa, eu já malhei com ele, dá até vergonha de malhar com ele. O peso que eu uso na minha série mais pesado é o que ele usa para o pré-aquecimento dele. E ainda me sacaneia, safado. Então, ele realmente é muito forte. Sabe aqueles caras? Ele não é gordo, ele é volumoso. Ele tem o pescoço assim, ó, aquela cara assim. Sabe? Ele tem uma... Assim, ele é muito... Ele nasceu para ser um elefante, por erro de caminho ele virou um ser humano. Mas ele realmente tem uma força absurda. Sabe o que eu estou falando, né? Aí, ele falou para mim, eu escutei da boca dele. E aí, como esse biotipo, que é o endomorfo, né? Tem o ectomorfo e o endomorfo. O endomorfo, ele... O que acontece com ele? Ele tá barriga desse tamanho. É muito típico nos endomorfos. Eles são muito parrudos. Mas quando eles assim, não têm tempo para malhar, assim, essas coisas, ou relaxam mais um pouquinho, eles desenvolvem uma barriga como é o resto do corpo dele. O braço dele é assim, a perna é assim, e a barriga dele também, o resto acompanha. Ele falou para mim, escutei, Marcelo, olha, eu posso tirar essa barriga. Mas, cara, vai me dar tanto trabalho, meu amigo, que não estou nessa, não. Não estou nessa. E ele está bem. Falei, eu sou forte, eu tenho emprego. Ele é casado, bem casado, tem uma filha. Ele está feliz no casamento, está feliz com a vida dele, está feliz com a profissão dele, ele está feliz. Ele falou, cara, eu não vou entrar nessa onda de perder essa barriga, até porque, cara, não vai valer a pena. Não estou nessa, não. Mas eu falando com ele, eu vejo que ele está numa onda boa. Ele está bem. Ele não está culpando o mundo, não está culpando ninguém, não está se lamentando por nada. Então, nesse caso, ele teria que fazer uma coisa que ele até gostaria de fazer. Mas ele não faz simplesmente porque ele acha que, não vai valer a pena não, cara. Mas ele está bem, entenderam? Isso é bom, isso é inteligência. Isso ele está negociando, ele está caminhando na estrada da vida e vivendo a vida dele. Vocês entenderam tudo? Podem fazer perguntas. Vocês querem fazer perguntas? Isso tem que ficar bem entendido, gente. Porque eu senti que não ficou. Então, criei outros exemplos e tudo. Está tudo certo mesmo? De coração? Sabia que você ia fazer pergunta. Faz uma pergunta de preferência relacionada à sua vida, que mexa com os seus sentimentos. Não só uma pergunta racional. Você pode pensar mais um pouquinho. Pode pensar mais um pouquinho. Enquanto isso, eu vou deixar outras pessoas fazerem perguntas. Assim, vou me desmoralizar com o Gilberto, vou ter que escutar a pergunta dele. Pode falar, Gilberto. Pode falar. Minha dúvida é o seguinte, por exemplo, nesse caso que você deu do professor de educação física, que antes eu estava raciocinando assim, quando você começou a falar que a pessoa está com desejo e começa aquela briga. Né? Aí, se ela tem o desejo, automaticamente já estaria irada. Já. Então, no caso, assim, ela desistindo, ou ela chegando, não, eu tenho que cumprir, não importa o trabalho, eu vou executar. Vai continuar irada de qualquer maneira. Vocês estão escutando, Gilberto? Né? Eu vou ter que repetir por causa do microfone. Tudo bem, vai. Vai continuar irada. Então, Vai. meu raciocínio estava baseado assim, nessa questão do desejo. Mas eu fiquei na dúvida desse último exemplo que você deu, do professor de educação física, porque, inicialmente, seria necessário, ele falou, eu sei que eu posso perder essa barriga, mas vai dar muito trabalho. Vai. Será que realmente, nesse caso, é necessário ele perder a barriga? Olha, vocês escutaram? Fala. Não, assim, porque eu fiquei imaginando, que se ele está bem, a vida dele está bem, nada vai ser mudada, então talvez não fosse necessário. Vocês entenderam? Eu vou repetir porque o microfone do Ricardo não pega. Não pega, né, Ricardo? Não pega. Então, olha só. O Gilberto perguntou, será que realmente essa ação de perder a barriga, né, do professor Forte era necessária? Teria que conversar com ele. Pode ser que para ele não seja necessário, mas eu conversando com ele, ele falou para mim, Marcelo, eu quero perder essa barriga, é claro que eu quero. Ele falou. E aí, ele falou, cara, mas olha, não vale a pena.
Não vale a pena, eu estou bem, cara, eu estou bem. Você estaria melhor sem a barriga. Vocês tinham que conhecer o cara é uma figura, cara. Ele é careca, o cara que parece aquele cara que você fala, não, socorro. Assim, ele acha realmente que é necessário. Se ele achasse que não, tudo bem, não seria necessário. Mas ele falou que é necessário. Mas numa ponderação, num bom senso para a vida dele, ele disse que está tudo bem. Ele falou, cara, minha mulher me ama, minha mulher tem tesão por mim, eu tenho tesão para minha mulher. Assim, eu preferia não ter barriga, mas, cara, olha, eu estou bem mesmo, eu não vou ter esse esforço de jeito nenhum. O que é horrível para mim, que quando eu saio com ele, ele come a minha parte ali da comida. Assim, então, ele está realmente bem com aquilo. Sabe? Aí, isso dele, inicialmente, ele teve um conflito, inicialmente. Então, ele estava pensando se entrava nessa onda ou não, pensava nessa onda ou não. Ele estava pensando. E aí ele ponderou, chegou à conclusão que não. Está tudo certo. Por que eu estou dizendo isso? Para a gente ter um bom senso na vida. Senão vocês vão entrar assim, não, isso é uma ação necessária, eu tenho que fazer. Não é não. Tem que ter esse bom senso. Entenderam, não é? Senão vira aquela aula de tapas, uma austeridade excessiva e desnecessária. Né? Mas se tivesse um passe mágico para ele ficar com o corpo do jeito que ele queria, ele faria? É claro que ele usaria esse passe de mágica. Mas é que esse passe de mágica não existe e ele acha que não vale a pena, mas ele está bem mesmo. Uma pessoa, a gente vê direitinho a diferença de uma pessoa que está mal, que se lamenta, que culpa o mundo, que diz que o mundo está errado, que o mundo é materialista, essas coisas. Aí você vê, está culpando. Eu quero que vocês aprendam a se autoanalisar, entendeu? Eu sei que são muitos casinhos aí que às vezes confundem a cabeça da gente. Mas aí assistam esse vídeo depois, que o Ricardo está gravando. Né, vai para o YouTube talvez daqui a 2 semanas. E aí eu não sei qual vai ser o título do vídeo ainda. Mas sempre tem a data. Que dia é hoje? De hoje é dia 22 de agosto. Então eu sempre coloco a data lá, 22 de agosto. Quem tiver dúvida, assiste o vídeo de novo. No YouTube vai ser o vídeo do dia 22 de agosto. Certo? Certo? Beleza. Então, espero que eu tenha conseguido. Outra coisa, vocês viram? O que vocês acharam? Gostaram? Eu já sei que o Ricardo está focalizando lá. Então, foi uma ideia legal, né? Encontro transcendental. Somos nós aqui. Esse nome é a gente, o nosso encontro transcendental, que em sânscrito seria satsanga. Satsanga. Sanga é o encontro. Sat, transcendental. Sat é verdade, entendeu? Então, satsanga é um encontro em torno da verdade, é um encontro transcendental. Então, a tradução de satsanga ficou o encontro transcendental. Mas poderia traduzir de outras formas também. Isso dá uma vivência de um final de semana. Dá, viu que ideia boa? Uma vivência de um final de semana. Tudo isso são dicas boas, certo? Eu pretendo fazer isso. O encontro transcendental seria uma vivência de um final de semana. Eu gostei da ideia. E outra coisa que eu... Vamos continuar com os versos. Não, mas você não vai vender a camisa, não? Vender a camisa? Oh, meu Deus. Agora eu virei vendedor de camisa. Mudou o meu propósito. Eu posso vender. Eu vou vender camisa. Meu Deus, ó, já tem um retiro de final de semana, né? Um encontro de final de semana. E já tem que fazer camisas. Eu vou pensar no esquema de camisas, então. Vou pensar. Pode? Relacionado a mim mesmo. Na verdade, não é uma dúvida. Assim,
Você lembra um tempo atrás, você ainda estava dando aula lá naquele lugar que fechou em Copacabana? Sei, sei. Que eu estava na dúvida se eu seguia determinado caminho ou não lá no meu trabalho. Se eu assumia ou não determinada função. Eu estava muito na dúvida, assim, ao mesmo tempo que eu queria. Eu me lembro que você, na ocasião, você está muito longe dessa lote hoje. Mas eu lembro que você falou, você perguntou para mim, se eu precisava daquele caminho na minha vida. É. Aí, bom, eu pensei e tal, e resolvi adotar o caminho que eu achava necessário. Estaria relacionado a isso agora, a esse assunto? É que eu não lembro exatamente do contexto. Mas aí você perguntou se tal caminho seria necessário na sua vida. Você perguntou isso para mim. Você falou assim, você tem que avaliar. Esse caminho é necessário para a sua vida? Ah, Você vai precisar dele? entendi. Mas você não falou se eu tinha ou não que seguir, só fez essa pergunta. Entendi. É que eu não estou lembrando muito do contexto. Mas vocês entenderam do Gilberto? É que eu não estou lembrando exatamente do contexto. Já vi também que você está evitando falar. Até um evita falar mesmo. Mas eu vou tentar responder de outra forma. Eu juro que eu não estou lembrando do contexto. Mas eu vou tentar. O Gilberto perguntou o seguinte. Há algum tempo atrás, eu estava dando aula em outro lugar, lá em Copacabana. Cítara. Aí, ele me perguntou assim, que tinha que fazer algumas mudanças na vida dele e eu perguntei para ele, essas mudanças são necessárias na sua vida? Não é isso? Você precisa fazer isso? Vê se o que eu vou falar vai ajudar. Nesse caso, você estava ainda planejando se você ia fazer tal coisa ou não, não é? Aquilo não tinha acontecido ainda, você estava no planejamento, não é? Então, vou dar um exemplo assim, meu, que eu já dei aqui há algum tempo, certo? Mas, caramba, essa aula é de dúvidas mesmo, viu? Quanto mais dúvida, mais interação, mais feliz eu vou ficar, porque tem que ficar claro isso. Por que tem que ficar claro? Porque a índole do nosso livro, Bhagavad Gita, os ensinamentos de Krishna são principalmente baseados na ação. Eu já vou te responder. Mas por que tem tanta importância isso? A ação é algo muito importante. O nosso dia a dia, o chão da gente. Meditação é importante, introspecção, claro que é. Temos um capítulo, dedicado a isso, que é o capítulo de Dhyana. Dhyana é meditação. É claro que é importante. Mas o que é mais importante mesmo é a ação. É o nosso dia a dia, as coisas que a gente vive no chão, no planeta Terra. As pessoas que a gente ama, que a gente odeia, os nossos sentimentos, a gente se autoavaliar diante das ações. Então a gente tem que saber lidar com as ações. Isso foi que diferenciou Krishna, que é o nosso protagonista, né? Krishna, dos que eram anteriores a Krishna. Os anteriores a Krishna falavam assim, não, basta a gente ficar meditando, orando e estudando. E aí Krishna falou, tudo isso é bom, mas a evolução por aí demora muito. É melhor a gente aplicar tudo isso no nosso dia a dia, no conhecimento diário. E qual é o contexto da história do nosso livro? Uma guerra, que é uma situação de conflito. E Krishna ensina para Arjuna diante de um contexto de guerra. Quer dizer, uma situação conflituosa. Para Arjuna aplicar o conhecimento nas ações conflituosas do dia a dia. Qual é o nosso templo? O templo, a nossa igreja, o chão que a gente pisa, a nossa vida. Certo? Por isso vocês têm que entender as ações. E essa aula é importante para vocês reciprocarem com isso, como o Gilberto está fazendo. Então, olha só, vê se te ajuda isso, se ajuda todo mundo. Teve uma época na minha vida, lá no meu trabalho, eu recebi uma proposta de ascensão, já falei isso aqui. Essa ascensão ia me dar R$7.000 a mais do que eu ganho. Eu ganho salário, além disso eu ia ganhar 7.000.
Quem não quer 7 mil a mais no salário? Só que isso teria um custo na minha vida. Eu ia viver o inferno. Eu ia me dedicar muito, ia viver situações conflituosas e não ia ter tempo para quase nada, ia ser uma correria o dia inteiro, ia viver ambiente tenso, sabe, com pessoas tensas o tempo todo. Aí eu pensei, eu preciso disso? Todo mundo vai dizer, eu preciso, 7 mil, eu preciso. Todo mundo vai dizer, eu preciso. Mas precisa mesmo? Depende do propósito, né? É. Aí, inicialmente eu falei, beleza. Mas aí depois eu pensei, olha, eu vou ficar tenso, a minha qualidade de vida vai piorar. O dinheiro que eu tenho sem esses 7 mil é o suficiente para mim? Para mim, é. Seria bom eu fazer viagens ao exterior, assim, e tomar um cafezinho em Paris e voltar? Seria, assim. Mas eu não preciso disso, sabe? Eu realmente não preciso. Seria bom ir a restaurantes de luxo, com aquele garçom todo bonitinho me servindo, me chamando de doutor e tudo. De vez em quando sempre é bom, né? Mas eu realmente não preciso disso. Eu fico feliz indo nos lugares que eu vou, eu realmente fico feliz. Né? Eu tenho um carro, é o carro mais barato que existe. Eu sempre escolho o mais barato. Eu preciso ter um carro de 200 mil? Olha, não, até pela situação do Rio, né? Assim, não, eu não preciso. Se eu falasse assim, eu preciso, seria diferente. Mas eu me avaliando, eu não preciso. Eu tenho um filho doente que eu preciso, né, gastar fortunas com ele, eu não preciso, não. Não preciso. Não preciso. Olhando friamente para mim mesmo, eu não preciso. E aí sim eu teria que deixar de dar aula. Porque dificilmente eu conseguiria estar aqui às 7h30. Tudo bem, eu poderia arrumar outros esquemas de dar aula, né, dar aula pela internet, tudo, eu até poderia. Mas, na época dessa proposta, nem tinha essa coisa de internet, assim como tem hoje. Eu teria que deixar de dar aula, não teria tempo para estudar, não teria feito curso de sânscrito e não teria me dedicado para outros autores, ler outros autores. Quer dizer, eu iria abandonar quase esse caminho, ia ficar só um hobby. E aí eu pensei, eu não preciso, eu prefiro ficar numa qualidade boa de vida, fazer o que eu acho que é o meu propósito, que é aqui levando coisas boas para as pessoas. E não quis, eu renunciei àquele meu caminho, que na época foi um conflito, né, até familiar. Marcelo, você está perdendo uma oportunidade de ascensão. É, mas eu não preciso. Eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz. E se eu precisasse? Eu teria que pegar. Eu teria que aceitar isso. Tudo bem, eu teria. Mas não é a minha realidade. Então, eu vou fantasiar a situação. Se eu tivesse aceitado essa situação, pensa na fantasia que eu vou colocar. Eu teria vendido a minha alma para o demônio? Sim. Sim. Sem precisar. Sim. Por quê? Eu teria entrado num caminho que ia me fazer mal, ia me deixar com a mente cansada, uma mente confusa, eu ia ficar estressado todos os dias por uma coisa que eu não preciso. E aí o demônio vai e me oferece: eu te ofereço toda a riqueza do mundo. Aí eu falei para ele: seu filho da puta, nem só de pão
vive o homem. E não aceitei essa tentação. Mas se eu precisasse do pão, ô demôniozinho, vamos bater um papo? Sabe? Vamos fazer uma... Mas aí sim, teria que negociar com ele. Mas se essa negociação pode ser evitada, evite. Eu estou assistindo um filme que o cara está muito doente. Ele não tem como arrumar dinheiro. Putz, ele não tem como. Aí ele começou a fabricar drogas. Como é o nome? Isso é logo o primeiro capítulo, logo o primeiro episódio. Aí eu fiquei, caraca, como assim? Eu falei, tudo eu penso em Bhagavad Gita, sabe? Essas aulas de conversa eu acho que são as melhores. Assim, eu falei, caramba, o cara está doente, ele não tem como pagar a cura dele, e se ele morrer, ele vai deixar a família numa situação terrível, financeira. Ele começou a fabricar drogas. Ele teve que fazer uma negociação com o demônio, entendeu? E o cara é ruim? Não, o cara é bom, ele é bom demais. Tem uma índole boa. Eu falei, caramba, cara, esse cara não é bandido, cara, esse cara é uma pessoa, ele é bom. Ele é bom. Sabe, eu fico vendo aquilo, eu falei, caramba, como é que eu vou raciocinar em cima disso? Sabe, vocês podem fazer isso também. Mas no meu caso era diferente. Certo? Eu estou falando isso para vocês colocarem no dia a dia. Se fosse necessário, se eu precisasse de fato daquele dinheiro, eu teria que aceitar esse cargo. Eu teria que. Ia falar assim, ô Satanás, vamos bater um papinho? Ó. Satanás de verdade não existe. O que existe são situações divinas e nós temos que viver nessas situações. Isso que eu falei de Satanás é uma fantasia, tá bom? Vocês entenderam isso? Ô Marcelo, mas você teria renunciado ao seu dom de dar aula. Se eu precisasse do dinheiro, eu teria que renunciar. Teria que. Aí seria a aula da renúncia. Né? A aula de Shiva. Eu teria que renunciar. Mesmo dom. Renunciar a tudo, qualquer coisa. Se eu precisasse, eu teria que renunciar. Mas aí, eu precisava de fato? Não. Só se você tivesse iludido pelo ego. Né? Se eu tivesse iludido pelo ego, sim. Uau! Eu quero 7.000! Eu quero! Aí o bicho ia pegar para mim. E eu ia ter resultados negativos. E quando eu tivesse cheio de dinheiro na minha conta, Deus ia falar, otário, você vai morrer amanhã. Tem uma passagem dessa no Novo Testamento também. Vocês estão sacando o que eu estou falando, né? É a parábola do avarento, se eu não me engano. O cara que colocou nos depósitos deles, encheu de semente, encheu de riqueza, falou assim, agora eu estou rico. Aí Deus lá de cima falando, otário, eu vou te matar amanhã. Esse cara vai subir e vai falar assim, pô, sacanagem. Mas, vocês estão entendendo, gente? Marcelo, quando você tem que fazer uma ação que é necessária, você tenta N vezes e não consegue. Foi o que eu falei agora. Agora há pouco tempo. Você tem que fazer uma ação. Tenta N vezes e não rola. Pensa em mudar o objetivo. Não, mas no caso, por exemplo, saúde, uma atividade física. Aí os médicos ficam em cima, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Eu já tentei 1000 vezes fazer, de tanto tentar, eu
Entendi. Vai para macumba. É. Vai lá falar com o seu saravá. É verdade, eu estou falando. Busca. Não, olha, é evidente que aí é o seguinte. Você está tentando. Eu vou responder a Jussara já falando o que ela perguntou para o microfone captar. A Jussara está batendo assim, está insistindo. Mas no caso dela, ela não pode parar de insistir, porque tem a ver com a cura dela, a cura física dela, uma doença, algum problema físico dela. Então, ela não pode mudar o rumo, tem que ficar ali. Continua ali, mas expande a sua mente para outras soluções ali. Não abandona a sua, não, entendeu? Continua na sua solução alopática, médica, não sei se esse é o caso. Continua, não precisa, mas amplia. Sabe? Vai conversar com o Santo Saravá, sabe? O doutor curador, o doutor Fritz, qualquer coisa. Sabe? Amplia a sua mente. E continua batendo nessa tecla aí. É o caso da educação para um filho. Eu tento uma vez, 2 vezes, 3 vezes educar o filho. Ah, não dá, eu vou desistir de educar. Não pode. A gente tem que continuar. Continua no seu método. Mas busca outros também. Busca outros. Sabe que era muito bom? Eu adoro associar filmes com o nosso estudo. Vocês assistiram uma série, né, que eu assisti por sua causa, que é o Merli. O Merli é um excelente nisso. Ele pega uma pessoa, todo mundo tenta... Merli é um professor. Então a série é o professor e seus alunos. E esse é o relacionamento do professor com os seus alunos. É isso. E dos alunos entre si, é isso. E aí, cada aluno tem um problema e tudo, todo mundo tenta educar um aluno de uma certa forma. O Merli tinha uma cabeça mais assim, ampla. Por que ampla? Porque ele era um professor de filosofia. Então, ele pegava uma solução, todo mundo estava martelando uma solução para um cara. Inclusive a família dele, o sistema educacional. Ele, com a mente um pouco maior, ele ia lá e dava um jeitinho diferente do que estava acontecendo e conseguia. Sabe, é isso. Bateu naquela tecla. Mas você não pode mudar o caso. Não pode mudar a sua conduta. Continua, mas amplia a sua consciência. Sempre é isso, olha, amplia a consciência. E aí vai dar certo. Ou não. Ele está perguntando, e quando a gente rompe os dharmas? Depende da situação. Se o dharma puder ser rompido, rompa-os. Se não puder, não rompa. Mas como assim? Nesse caso, tipo, mãe e filho simplesmente rompe essa relação, o pai com o filho, que teoricamente não deveriam ser rompidos. Ele está falando, o Daniel está falando. Nesse caso de relações familiares, é evidente que nesse caso os dharmas não podem ser rompidos, não é? Por exemplo, se tiver mãe com filho, filho com pai, irmãos, pelas regras sociais, o dharma é sempre mutável, não é isso? Pelas regras sociais, esses dharmas não podem ser rompidos, não é? Se pudessem ser rompidos, se fosse um empregado, ele pode se demitir, pode ir embora. Um casamento, pode ir embora também. Ah, tem que ficar no casamento? Não, não tem que ficar. Por quê? Porque nós definimos assim. Casamento pode se desfazer. Os laços familiares, não. A gente tem que continuar. Social. 100% social. Porque a pergunta que eu queria fazer é exatamente essa. As pessoas são autônomas, são responsáveis pelas suas escolhas. Porque no caso de filho, a partir de uma determinada idade, ou depois que adquirir uma determinada maturidade, você não vai fazer isso com uma criança, ou até com um adolescente. Mas eu não sou muito a favor dessa coisa de que não pode se fazer. Porque se é uma pessoa que você já tentou 1, 2, 3, 4, 5, não rolou, por que eu não posso romper? Por que eu tenho que continuar? Porque eu devo escolher permanecer vivendo uma questão que é do outro, né? Viu quando eu puxo o assunto de dharma, sempre rola... Isso é normal. O que ela está falando. Eu vou responder você, mas vou tirar o foco do dharma, senão vai virar aula de dharma. Mas é claro que eu vou responder. Ela está falando, quando o filho... Ah, eu não concordo tanto que os vínculos familiares sejam tão rígidos assim, até alongando na sua resposta.
Concordo, mas tudo depende da situação, como você mesmo falou. Se for um filho menor de idade, ainda sustentado e dependente dos pais, é evidente que os pais não podem largar aquele filho. E tem que ter uma conduta até rígida. Não, meu filho, não faça isso e acabou. Dependendo da situação, é claro, né? Agora, se o filho tiver 50 anos, é claro que é diferente. É claro, né? Aí os pais podem falar, meu filho, não te quero mais. Pode falar, mas isso tudo é social. Mesmo que ele fale não te quero mais, o vínculo, né, deve continuar sempre. Se ele cortar esse vínculo, ele vai fazer uma coisa errada segundo o Dharma. Deve continuar com o vínculo, mesmo se afastando. Mas você quer fazer isso, então fique longe. Faça longe de mim, eu não estou nem aí, você já tem 50 anos, se manda. Mas o meu vínculo continua. E eu segurando a cordinha assim. Mas é uma cordinha, não é eu agarrar a pessoa, entendeu? Agora, quando eu perceber que aquele meu filho, ele me solicitou, eu tenho que trazê-lo para mim. Agora, se o filho for dependente de mim, se eu ainda estiver educando e pagando as contas dele, não, aí não tem cordinha não, é assim, entendeu? Então, mas é um assunto de Dharma, que é maravilhoso. Se eu continuar com Dharma, não vamos sair daqui. E é bom mesmo. Também entra naquela questão de abrir a consciência, né? Em todas as questões. Você abrir a consciência independente da situação que esteja acontecendo. Que é o que você falou que no filme, né? Todo mundo não estava conseguindo mudar aquela criança e ele pensou, peraí, deixa eu abrir minha mente. Vindo por aqui, você às vezes não pode empurrar a pedra, mas você pode contornar ela. Então é a abertura de consciência que faz você encontrar todas as respostas ou não. Isso, ninguém ouviu nada por causa do microfone, né? Ela falou assim, tudo leva à expansão da consciência. Até a nossa consciência ser infinita. E aí estaremos livres de todos os samsaras. A importância da reforma íntima, né? Porque às vezes o problema não está só no outro. A gente se incomoda com o problema que está no outro porque está muito latente dentro de nós. A partir do momento que a gente faz... É difícil, né? Uma caminhada de várias reencarnações. Dessa reforma íntima, você começa a compreender o outro e começa a não bater mais de frente, né? Mas tentar de alguma forma, por uma conversa, por um distanciamento, uma série de questões que você pode utilizar, encontrar com aquele outro em determinado momento e ajudá-lo. Porque a gente nunca deve negar uma ajuda a ninguém, independente de quem seja. Principalmente aquelas pessoas que a gente escolheu vir com ela. Ixi. Olha, o negócio é assim, viu o que dá no Vida das Aulas sempre? Você tem um potencial muito grande. Muito grande, você. Mas tem que encaixar muita coisa aí. Só nisso que você falou, quase tudo tem que ser encaixado. Tudo que você falou é verdadeiro e é bom. Mas tem que encaixar no conhecimento. Sabe como é que você vai encaixar? Vindo aqui toda semana. E aí você vai ver, você mesma vai concluir que isso que você falou pode ser muito melhorado. Se eu for comentar isso agora, eu vou fazer uma aula só comentando isso. Se fosse um atendimento pessoal, pronto, você falou isso, eu já ia te interromper e ia falar durante 1 hora. Só por isso que você falou. Mas aí o que vai acontecer? Você não vai vir, porque eu te conheço, você só vem de vez em raro. Né? E aí eu fico assim, o que está adiantando eu aqui? Porque aí eu estou vendo uma deficiência em você. Eu sei que você só vai voltar daqui a 3 meses. E essa deficiência vai continuar. Mas eu estarei aqui toda semana, mas você não. E aí eu estou falando coisas que seriam úteis para você, mas você não vai estar aqui para escutar. Então por que eu estou vindo aqui? Entendeu? Então, é assim, eu não vou comentar isso que você falou. Eu vou apenas falar, venha aqui.
venha aqui toda semana. Ou então assista na internet, mas aí assista mesmo. Mas aqui é melhor. Até porque esse ao vivo aqui, que a Dani está gravando, cai pra caramba, né? Por causa né? E pelo YouTube pode também. A aula que o Ricardo grava vai todinha para o YouTube. Mas vocês assistem 1h30 no YouTube? Duvido. Aqui vocês ficam e assistem. Eu coloco esses vídeos do Ricardo no YouTube, mas eu sei que ninguém vai assistir. Tem 80 visualizações. Olha, então, gente, vocês... Tá, isso. Porque quando a gente perguntei a questão do Dharma, se o tipo de relações que a gente não acaba praticando, se a gente corta o vínculo, ou corta assim, a força, o que não deveria ser cortado, leva a gente para qual estado? Se é sarto, rajas, ou tem uma regra, ou depende da situação? Peraí, como é que é? Então, você tem uma coisa que... Teoricamente não poderia cortar. Não poderia, tá. Okay. E isso necessariamente me coloca no lugar de rajas ou tamas? Não, assim, o Daniel está falando assim, ele tem um vínculo familiar que ele não deve... Necessariamente família, como ela deu o exemplo da academia, ou assim, uma coisa que teoricamente não deveria fazer. É um vínculo qualquer em qualquer assunto, que ele não deveria cortar, mas aí, por causa do Dharma, mas aí ele foi e cortou por algum motivo. Aí ele está perguntando, isso é o quê? É o nosso pior, é o nosso melhor? Não, aí é um assunto de Dharma mesmo. Você só deixou de... Não é nada. Você só perdeu uma oportunidade excelente de evolução. Quando a gente corta um vínculo que não deveria ser cortado. Você perde uma oportunidade de evoluir. Mas o universo vai te dar essa oportunidade em um outro contexto. Cara, isso é o que a gente faz todos os dias. A gente perde todos os dias muitas oportunidades de evolução. Principalmente no nosso relacionamento com os imprevistos. Você lembra? A gente se relaciona mal com os imprevistos, a gente corta vínculos que não deveriam ser cortados, a gente age errado com a gente mesmo, a gente se afasta do caminho da transcendência. Isso é algum erro? Olha, não. A gente está aqui para isso. Ninguém está com pressa. A gente vai, então, repetir a mesma experiência, mas num outro contexto material. Nessa vida ou na outra. E o que acontece geralmente? A gente fica repetindo o mesmo contexto por milhares de nascimentos. Tem um filme maravilhoso que todo mundo acha chato, mas é muito bom. Chamado Kipex. K-P-A-X. Kipex. Kipex é o nome de um planeta. Então, é com... Eu esqueci, é um ator que eu gosto muito. Esse filme é o seguinte. Kevin Space. Isso. Kevin Space. Algo desse tipo. Pronunciei errado. No final, durante o filme todo, assim, esse Kevin Space estava sendo tratado por um psiquiatra. Esse psiquiatra tinha um relacionamento conflituoso com o filho dele. Um filho dele. Aí ele falou assim, cara, resolva esse seu relacionamento. Resolva. Não finja que ele não existe. Se essa divergência com o seu filho está acontecendo com você agora, algo tem que ser trabalhado em você. Trabalhe isso. Não finja que isso não existe. Se você não trabalhar agora, ele diz assim mesmo, o universo, algum dia, todo ele será extinto. Nada mais existirá. Planetas, estrelas, nada. O universo se encolherá e se autodestruirá. E depois de muito tempo, ele surgirá de novo. Isso é o capítulo 7, se eu não me engano. Né? Ele surgirá de novo. E quando ele surgir de novo, ali você estará com os mesmos problemas. Então, se você tiver que resolver alguma coisa, resolva hoje.
Porque daqui a milhares de anos, quando o universo se autodestruir e renascer de novo, olha quantos milhares de anos, de séculos e milênios, você viverá a mesma coisa num outro contexto. Portanto, resolva isso hoje. Isso, quando eu vi essa cena, eu falei, yeah! Muito bom! Foi fantástico isso. Um dia eu vou projetar essas cenas aqui. Eu pretendo fazer isso. Então, é isso. Se tiver alguma coisa para resolver, resolva hoje. Não finja que aquilo não existe. A não ser que você possa. Se você puder deixar algo para lá, não procure problemas. Se você puder evitar os seus problemas, evite. Mas se você não puder, resolva-os hoje. Amanhã, hoje. Resolva-os hoje. E resolva-os como? Com o conhecimento transcendental aplicado ao dia a dia. Tem outra forma? Não. Ah, Marcelo, tem sim. Tem várias formas. Mas a eficaz é essa. Tem também o revólver, que resolve muito bem um problema. Mas resolve? Não, porque a gente vai viver o mesmo problema em outras situações. A única solução eficaz é aplicar o conhecimento transcendental no dia a dia. Não, Marcelo, demora muito. Eu vou fazer uma sessão de desobsessão. Faça. Resolve? Resolve. Mas volta. Eu passei metade da minha vida, menos da metade, tendo obsessores muito cruéis comigo. E tenho até hoje. E a única coisa que me faz lidar com os meus problemas de obsessão é o conhecimento transcendental. Eu já fiz inúmeras sessões de desobsessão, todas elas excelentes e que resolvem, mas o problema retorna. Até a gente mudar a nossa vibração, a gente ampliar a nossa consciência, e aí estaremos curados para a vida toda. Eu quero terminar essa aula com uma vibração muito boa. Quero que vocês escutem essa música comigo. E a gente vai para casa com essa vibração. Eu não sei falar espanhol, não sei. Eu vou tentar traduzir, mas posso errar, tá bom? Tá bom? É uma canção muito bem inspirada que alguém fez para Shiva. Eu vou pegar isso aqui. Porque eu já peguei o negócio... Ih, acho que... Ixi, peraí. Deixa eu ver. Tudo? Então, beleza. Ah, olha o Chivão aí. Caraca. É, Shiva. Ó, tem rifa? Tem rifa. Então, olha só. Vamos lá. Ó, o que está sendo rifado? Isso, né? Isso. Isso. O primeiro número sorteado vai levar o Shivão aqui com a família toda. Shiva, Parvati e Ganesha. Não é? 3 em 1, família completa. Não é? E eles estão no Dharma familiar certinho, porque eles estão aqui, ó, todos unidinhos aqui. E o segundo número sorteado vai levar esse chap aqui. E aí vocês podem comprar a rifa com a Francis, que já está até com um bloquinho ali. Quanto é que custa cada rifa? Vai ser R$10 e vai concorrer aos dois. R$10 vai concorrer aos dois, né? O primeiro número sorteado vai ser isso aqui e o segundo vai ser esse. E ela já fechou a porta, tirou a chave, não tem jeito. 19 de setembro. 19 de setembro vai ter o sorteio, não é isso? Loteria. Né?
E aí esse dinheiro vai para a nossa sacolinha ali dos donativos, não é? E é uma forma da gente também reciprocar com a casa, que é muito bom. Certo? Agora eu não paro de ganhar coisas para É. Parabéns para a Francis pela iniciativa dela. É uma pessoa que faz. Deixa eu até colocar aqui. Até colocar, né? Que Shiva. E isso é uma forma, né? Ela está obrigando todo mundo a reciprocar. Entendeu? Já aproveitando essa coisa de reciprocar, deixa eu falar uma experiência que eu tive. O Ricardo ali, ele que está filmando, né? Hoje está com a mão machucada. Então, ele falou para mim, Marcelo, ele gostou da gente. Eu gostei dele também, sabe? Foi uma coisa boa. Vai ser um encontro para a vida toda. Ele falou para mim, vamos fazer vídeos de 3 a 5 minutos, e ele é um profissional disso. Ele falou para mim, vamos lá na Praia Vermelha, na Urca, vamos pegar um visual, e ele filma lá, ia filmar comigo ao vivo, que vergonha, né? Mas assim, aí eu até hoje não dei resposta para ele, sabe por quê? Eu achei que eu ia ganhar demais sem dar tanto. Eu não posso aceitar isso. Eu só vou poder aceitar isso quando eu der mais para ele. Quando ele começar a ter resultados, ganhar dinheiro por minha causa, por nossa causa, aí eu posso aceitar esse favor dele. Mas, por enquanto, eu me coloco disponível para expandir para ele. E ele está expandido para mim. Mas eu achei que seria demais isso dele em relação a mim, e eu não ia poder dar tanto para ele. E aí eu falei assim, e agora? Aceito ou não aceito? Como eu tenho um jeito diferente de pensar, de concluir as coisas. Eu fecho os olhos e tento ver a situação. Eu não consegui ver aquela situação. Não consegui ver. Quando uma situação existe, eu vejo facilmente. Quando ela não existe, eu não vejo. Como eu não vi, eu disse que não. Eu não disse que não, eu enrolei, ele não deu resposta. Mas, porque eu fiquei com medo dele insistir, entendeu? E eu sou bobo e eu ia acabar aceitando. Se eu aceitasse, eu ia estragar a coisa aqui. Eu ia estragar a gente, porque eu ia aceitar demais. E não ia reciprocar tanto. O que isso acontecer? Ia acabar com a nossa prosperidade. Que a prosperidade diz, uma lei de prosperidade, tem que reciprocar equivalente. Então vocês estão ganhando conhecimento transcendental e não reciprocam com nada, não vão ter prosperidade nesse conhecimento, não vai dar certo na vida de ninguém. E aí eu recebo muito dele e não posso dar tanto, ele vai acabar alguma coisa que ele vai acabar não gostando mais da gente, vai se desentender comigo, com vocês, e vai acabar não vindo mais. Então, para evitar que isso acontece, gente. Então, para evitar que isso aconteça, eu resolvi falar, não, por enquanto não. Mas algum dia isso acontecerá, entendeu? Entenderam como a gente tem que agir na nossa vida? Então, gente, por isso que eu insisto tanto, deem os donativos. E o pessoal que fica assistindo pela internet, aí não dá donativo, né? Fica assistindo pela internet, a turma esvazia, porque todo mundo assiste de casa, e aí de casa ninguém doa nada, né? Péssimo. Eu já falei com a Franciele para cortar tudo, deixar só aqui presencial. A Franciele disse que não, para não fazer isso não, para continuar com a internet. Então... Tem gente que transfere para a conta do Padre Pio. Não é só aqui que a gente dá dinheiro. Aí é outro assunto, mas o sacolinho do donativo está ali já viu que eu te bloqueei, né? Mas é que aí seria outro assunto. É o seguinte, e quem tem no vídeo, no Facebook, tem um botão, doar, que a Dayana colocou esse botão ali. É só clicar no doar que o dinheiro vai chegar aqui. Certo? É que demoraria um pouco para eu responder a sua pergunta. Certo? Demoraria um pouco. Mas... Mas tem uma lei que é o seguinte, enquanto eu acho a música. Cara, eu já perdi a música, meu Deus. Se você recebe de uma pessoa, reciproque com ela.
diretamente. Tá. E não com o outro indiretamente. Isso vale para tudo. Tudo, qualquer coisa que você imagina. Recebeu de uma pessoa, reciproque com ela diretamente. Fez uma promessa para gnomo, pague ao gnomo. Não é que nem uma menina que vinha aqui na turma, que fez uma promessa e não pagou a promessa. Mas ela falou, eu não paguei, mas eu prometo ser uma pessoa boa na vida. Eu estou agradando Deus. Eu falei, não, senhora. Fez a promessa, pague a promessa para o santo ou para o demônio com quem você se vinculou. Não é para ser uma pessoa boa na vida, não é com aquele. Ofereceu maçã para gnomo, põe a porra da maçã. Sabe? E não ouse não botar. Faça uma ritualística o dia que você quiser não botar mais. Ganhou do gnomo, pague a ele. E se foi o caso da menina, assim, disse que ia subir a escadaria da Penha, né? Foi exatamente isso. Ela falou, ela sentava sempre nesse cantinho aqui. Ela falou, eu vou subir a escadaria da Penha. Não subiu até hoje, a vida dela não dá certo até hoje. Eu falei para ela, suba! Se quiser, eu vou com você, suba. Eu falei isso para ela. Não foi, até hoje. Sabe? Então, a resposta, reciproque diretamente com a pessoa que está te oferecendo. Aqui, ó, mandou uma seta para lá, mande a seta para cá direto. Assim, tá! Certo? Não faça isso, você vai errar. Sempre na nossa vida, pai com filho, marido com mulher, marido com marido, esposa com esposa, qualquer coisa. Sabe? Direto. Tá. É uma lei da prosperidade. E aí, não vai dar para colocar minha musiquinha, eu não ponho. A gente vai botar outra musiquinha qualquer, certo? E vou... Vocês entenderam os exercícios todos de hoje? Deixa a musiquinha para outro dia, tá bom? Não é hoje? Não é hoje. Tem que seguir o caminho. Vocês entenderam os exercícios? Essa aula, gente, é muito importante. Até isso que eu falei para ela agora é importante. Mas é necessário que a gente coloque em prática. Beleza, gente? Então, até quarta-feira que vem e bons exercícios. Namastê.